Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro online da Comissão de Direito Civil da OAB Subseção de Campinas. Muito prazer. Meu nome é doutora Cristina Munhoz, sou membro aqui da Comissão de Direito Civil. Primeiramente, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Agradeço a toda a diretoria da OAB Campinas por nos proporcionar todo o suporte, incentivo, sem os quais a realização desse tipo de evento não seria possível. Igualmente, gostaria de agradecer toda a equipe administrativa da OAB, que tanto nos auxilia. E também agradecemos muito à Comissão de Direito Imobiliário, presidida pela doutora Bárbara aqui presente, pela parceria, pois esse tipo de evento, em conjunto, contribui muito para o compartilhamento e disseminação de conhecimento. Hoje, o tema que será abordado pelo nosso palestrante é a regularização imobiliária e seus principais e atuais desafios, numa abordagem prática. Trata-se de um tema muito recorrente no dia a dia da advocacia, e são muitas as demandas que os advogados e escritórios em geral recebem envolvendo essa temática. Por outro lado, trata-se de um tema deveras amplo. Podemos pensar, por exemplo, em problemas relativos a registro. Muitas vezes, nossos clientes só vão se conscientizar e, de fato, conhecer a importância do registro quando já estão suportando as consequências e repercussões jurídicas de sua ausência, como penhora do imóvel, execução fiscal, imissão na posse, uso capião, dentre muitas outras que podemos pensar. Nosso palestrante convidado, expert no assunto, focará sua apresentação em 3 hot topics, como ele chamou, abordando mais especificamente questões atinentes a 3 itens: escritura de adiantamento, já autorizada pelo CNJ, adjudicação compulsória extrajudicial e ação de instituição de condomínio edilício. Ao final, pessoal, será aberto um espaço para perguntas, dúvidas e quaisquer outras contribuições que desejem fazer. Então, sintam-se muito à vontade em se manifestar, levantando a mão virtualmente ou escrevendo os questionamentos e comentários no chat, tá bom? Por fim, aproveito para agradecer antecipadamente a presença de todos e passo a palavra agora para a nossa colega de comissão, doutora Amanda Zebelli, que fará as devidas apresentações. Obrigada. Boa noite a todos. Estamos muito felizes, com mais um encontro da Comissão de Direito Civil da Subseção Campinas. Eu sou Amanda, advogada e membro da Comissão de Direito Civil. Comigo a doutora Cristina, que já fez a belíssima introdução a esse tema. Também a doutora Fernanda, ambas advogadas e membros da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas. Cumprimento a doutora Mariana Baroni, presidente da nossa comissão. Muito obrigada pelo espaço, pela confiança, pelas aberturas desses eventos que são tão ricos para nós. Contamos também com o apoio da advogada e presidente da Comissão de Direito Imobiliário, também da subseção da OAB da Subseção Campinas, que fará seus relevantes apontamentos sobre o tema. Muito obrigada por apoiar, pela presença, por participar conosco dessa noite de encontro. Por fim, apresento com uma grande satisfação e honra o Dr. Gustavo Cló Müller Neves, que é doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sócio do escritório Navarro Botelho, na Rui Cló Advogados, professor de graduação e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, membro da Brasilcom,
autor do livro Prescrição e Decadência no Direito Civil, dentre outras publicações. Muito obrigada, doutor, por desde o início, desde o começo, aceitar e nos proporcionar diversos pontos de debate, né? É um tema que deixou nós da comissão super eufóricos para debater, realmente são hot topics. Então, muito obrigada por aceitar desde o início e ser tão diligente conosco no WhatsApp. Agradecemos sua presença. Passo a presença para o doutor. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Amanda, pelo convite. Obrigado, AB Campinas. Espero que o nosso encontro seja bastante proveitoso. Eu preparei aqui um PowerPoint para a gente, que eu vou passar aqui, tá? Sem ficar muito preso a ele, porque PowerPoint às vezes pode ser meio chato, né? E vou tentar não demorar muito também, porque o nosso objetivo é muito mais debater do que propriamente eu ficar aqui falando, sem dar espaço para que as pessoas também se manifestem e possam com bastante riqueza, aí, contribuir para a nossa troca de ideias. Isso hoje é uma das grandes questões pelas quais passa a advocacia e as sociedades urbanas contemporâneas, tá? Porque o que a gente tem? A gente tem imóveis irregulares em quantidade, em profusão. E, por outro lado, custo para regularizar esses imóveis, e os imóveis em si, eles hoje são uma espécie de tesouro, né? O fabricante saiu do mercado, né? Então, o que existe de terra é o que existe, não vai ter mais. Então, existe, em relação aos imóveis urbanos, principalmente nos grandes centros urbanos, uma escassez ôntica, intrínseca. Eles são escassos. Eles não, assim, as principais áreas, as áreas mais caras das grandes cidades são aquelas e pronto. E dificilmente a gente vai ter expansão no curto prazo. Então, os imóveis valem muito, eles têm um grande interesse jurídico, econômico, social, né? Mas, por outro lado, com grande frequência, a gente encontra os imóveis com vários tipos diferentes de problemas, né? Assim, então, por isso que eu separei, assim, que eu chamei de hot topics, que é separar em problemas diferentes, para a gente ver abordagens diferentes para problemas diferentes, tá? A gente tem 3 desafios principais, chamaria assim. O primeiro é a ausência de registro. Tem um imóvel lá e está no nome de quem? Está no nome de alguém que a gente não sabe nem quem é. Alguém que vendeu o imóvel, desapareceu, sumiu, ninguém sabe quem é essa pessoa. Mas alguém que está dentro do imóvel tem a posse e, com frequência, tem também uma promessa de compra e venda, assinada por alguém, por alguma das pessoas que figuram na cadeia dominial. Segundo problema que a gente tem, o imóvel está no nome do morto ou da morta, né? De alguém que já faleceu e não foi feito o inventário. O segundo problema, absolutamente comum. E o terceiro problema que a gente tem são imóveis que eu chamei aqui de irregulares. Aí o problema não é um problema de cadeia, é um problema no próprio imóvel. O imóvel foi construído fora da regra. Você chega lá, tem uma casa, mas na matrícula está apenas o terreno, a casa não está na matrícula. Outro problema com frequência, que com frequência acontece, é que existe uma discrepância entre a descrição do imóvel que está na matrícula e o próprio imóvel. Então, são problemas de regularidade dos imóveis também, que aparecem com frequência. Metragem errada. Até já contando aqui uma anedota que acontece com frequência, né? Toda a metragem antiga dos anos 70, toda de terreno grande, está errada. Aí chegam para toda, está errada. Nunca dá certo. Aí, toda vez, por que está errada? Olha, só não vai estar errada se você estiver no Mar Morto. Que qualquer lugar que tenha um morrinho que seja, perímetro é diferente de área. E o que se fazia há 50 anos atrás era checar o perímetro do imóvel. Só que o perímetro é só a distância que existe no entorno, né, do imóvel confinado pelos demais imóveis. Isso é diferente da área. Se existe um morro, a área é maior que o perímetro. Então, qualquer perímetro antigo está errado. Então, olha só, mais um problema. O tempo todo a gente vai se deparando com esses problemas. Ausência de registro, imóvel em nome de pessoa que já morreu, imóveis com descrição irregular. E por que a advogada ou advogado ele tem que saber enfrentar esses problemas? Porque, na verdade,
esses imóveis valem uma fortuna. A gente tem que ter uma estratégia para enfrentar o problema. Entendeu? Primeira ideia que eu queria discutir com vocês. Imóveis cujo ocupante é promitente comprador e não há escritura definitiva. E aí vários de vocês já estão atentos para a possibilidade que a gente tem agora de fazer a adjudicação compulsória extrajudicial. A adjudicação compulsória judicial sempre foi possível, há muito tempo, há quase 50 anos, né? A gente tem a adjudicação compulsória judicial, independentemente de registro, desde que o STJ alterou o entendimento sobre a matéria, isso já no recurso especial número 30, no dia que o STJ abriu, isso já estava assim. Entendeu? Vou escrever aqui rapidinho. E aí, quer dizer, é um assunto que, enfim, é promissor. É promissor. E quando a gente pensa em termos, né, de ter uma adjudicação compulsória extrajudicial, que é uma coisa positiva, né, facilitadora. Quem não viu ainda, eu acho que poderia ser proveitoso para a gente dar uma olhadinha nos dispositivos, tá? Que é coisa simples, tá? Não vou ocupar a gente muito tempo com a lei, não. Ok? São essas alterações aqui contidas na 6.015, tá? Artigo 216B, o 216A é o do usucapião extrajudicial, né? Só que agora a gente chegou no 216B, que trata de adjudicação compulsória extrajudicial, né? E como que isso acontece, né? Só chegar lá no artigo. 195, aqui, ó, para a gente. Para quem não teve ainda oportunidade. Sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de compra e venda ou de cessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço e registro de imóveis nos termos desse artigo. Você vai fazer um requerimento, e esse requerimento vai ser instruído com promessa, notificação, a gente tem que tentar notificar o promitente vendedor, mata notarial, identificando aspectos importantes de que aconteceu o pagamento, né, e que a outra parte não outorgou efetivamente a escritura definitiva, certidão de distribuidor, comprovante de TBI e procuração com poderes específicos, né? E aí, olha só, muita gente vai gostar, para que eu vou fazer isso se eu posso fazer usucapião? Né? Pô, mais barato fazer um usucapião, é mais barato fazer usucapião, mas os cartórios têm mais resistência em lavrar escritura de usucapião extrajudicial. Eu não sei como vocês estão aí em Campinas, mas no estado do Rio de Janeiro, eu te digo exatamente quais os municípios em que você consegue fazer um usucapião extrajudicial e quais os que você não consegue, porque o titular da RGI ele encrenca com tudo. Porque ele tem medo, ele não tem medo à toa, ele tem muito medo de ser responsabilizado civilmente em razão de efetivamente registrar um usucapião extrajudicial. Assim como tem medo, efetivamente, aquele tabelião que faz a escritura de usucapião extrajudicial, que, se a gente for ler bem o 216A, ela não é uma escritura declaratória. Poderia ser, mas não é. Ela é uma escritura na qual o tabelião atesta as condições para o usucapião. Então, isso gera responsabilidade. Então, o usucapião extrajudicial, conquanto seja um pouquinho aparentemente mais complicado, ele vem encontrando uma acolhida muito boa. Eu já fiz alguns aqui no Rio de Janeiro e todo mundo quer fazer. Ninguém vê muito problema de fazer. E por que não vê problema de fazer? Porque vê que existe um título. Vê que existe um contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda, outorgado, no mais das vezes, pelo nome da pessoa que consta na RGI. Então, existe uma segurança para os atores notariais e registrais envolvidos. Eles se sentem mais seguros de fazer o usucapião extrajudicial do que se sentem de fazer o usucapião. Agora, claramente, tem que pagar o ITBI, né? Eu, particularmente, eu sou um pessimista num aspecto. Eu não sei mais quantos anos a gente vai passar
sem pagar imposto no usucapião. Eu sou pessimista. Acho que uma hora ele vai vir. Por exemplo, em alguns processos judiciais aqui do Rio de Janeiro, e é muito comum que as fazendas continuem sendo intimadas na ação de usucapião, apesar de não ter mais ação de usucapião no CPC, todo mundo continua intimando as fazendas, que algumas dessas fazendas, aqui no Rio tem acontecido assim, se manifestem no processo, olha só, se pagar o imposto, eu concordo. Que é muito estranho para um usucapião, se você pensar bem, né? Se pagar o imposto, eu concordo. Quase que como uma espécie de negociata, transação, eu sei lá, né? Enfim, então é uma coisa para a nossa reflexão. Então, primeira questão que eu queria trazer para vocês é o usucapião extrajudicial é um procedimento que vai se tornar cada vez mais comum. É claro que existem dúvidas sobre como fazer. Eu já fiz, eu vou dizer como que está sendo feito, né? Mas, assim, o que é uma questão efetivamente complexa é que a gente tem uma tendência pela Resolução 80 do CNJ, e isso vai acontecer no Brasil inteiro, a que haja uma desconcentração entre notas e registro nas mesmas serventias. Quem tem notas não tem registro, quem tem registro não tem notas. Em lugares onde todo mundo tem, as cidades pequenas, onde só tem cartório de ofício único, a escritura de educação compulsória é a coisa mais simples do mundo. Porque o mesmo cartório faz uma escritura dizendo que as condições estão ali, ele mesmo notifica, ele mesmo cumpre tudo. No caso do da educação compulsória extrajudicial, em lugares onde não tem isso no mesmo lugar, que é o caso de Campinas e o caso do Rio de Janeiro, o que a gente vai ter que fazer? Escritura no cartório de notas de constatação das condições de educação compulsória. Estão pedindo aqui para liberar a sala quem está na espera. Tá? Vamos ter que fazer escritura e depois fazer a notificação e o registro no RGI. Então, isso é, evidentemente, algo que torna tudo um pouquinho mais complicado. Né? É o que eu coloquei no slide aqui. Ainda todos temos mais dúvidas do que certezas, porque é um procedimento ainda muito novo. Mas é algo que é digamos assim, um estímulo muito relevante para que a gente tenha escrituras de adjudicação compulsória e resolução dessas situações de imóveis que não estão no nome do titular. Ah, mas, Gustavo, eu não quero fazer nada disso, eu quero continuar naquela solução antiga de fazer uma ação de usucapião judicial no nome do promitente comprador. É proibido? Claro que não é proibido. Pode fazer? Pode. Só que vai demorar 10 anos, né? Porque se existe uma ação que não anda, é a ação de usucapião. Por alguns motivos, os juízes não se sentem confortáveis para deferir o usucapião, porque não estão, digamos assim, 100% tranquilos para fazer. Então, é uma ação que demora. Tem que ouvir as fazendas, e as fazendas, às vezes, criam problema. Né? Eu vou falar um pouco da minha experiência aqui no Rio de Janeiro. A fazenda que cria problema o tempo todo é o município, porque o município chega nos processos todos dizendo o seguinte: não tem dono, então é meu. E começa a criar embaraços para tentar mostrar que aquilo é uma herança jacente. No mais das vezes não tem elemento nenhum para fazer isso, mas começa a criar embaraço. Terceiro motivo: apesar de não ter nenhuma previsão legal, quem continua intervindo nas ações de usucapião? O Ministério Público. Não tem nenhuma previsão legal para o Ministério Público intervir, mas continua ele lá. Os juízes mandando ouvir e o MP falando. Ah, Gustavo, mas eu já vi alguns membros do MP dizendo que eles não têm mais que falar na ação de usucapião. Estão certos? Estão, mas a maioria continua insistindo em falar. Não é para falar, mas eles falam. Então, é uma ação lenta, que vai se arrastando, que demora. Então, a gente não deve deixar de considerar esta possibilidade. Ok? Segundo tópico que eu separei para a gente conversar: imóveis presos no inventário. Né? Existe o inventário judicial, que não anda, muito lento, e sempre aquela velha discussão de que os herdeiros não têm dinheiro para pagar o imposto.
Qual é a solução tradicional para esse problema? Alvará para venda. Ah, Gustavo, mas a vara é lenta, não anda, o juiz não quer dar alvará, fica o Estado discutindo a avaliação 350 vezes, que é caro, que é barato, que pode, que não pode. Aí, quando dá tempo do juiz despachar, quem queria comprar já não aceita mais. Primeiro, eu queria dizer uma coisa interessante, tá? Aqui no Rio de Janeiro é um pouco mais difícil isso. Mas em São Paulo, eu já vi em algumas oportunidades os juízes aí, nos processos de inventário, autorizando expedição de alvará para que imóvel seja adquirido com financiamento bancário. Então, é uma coisa que eu acho interessantíssima, vanguardista, uma coisa que há 10 anos atrás todo mundo diria que era loucura, que isso não existe, mas tem acontecido, tá? Inclusive, tem uma amiga que está comprando um imóvel agora, que o juízo aí da vara aí, da capital de São Paulo deferiu o alvará para fazer financiamento. Então, isso é uma coisa nova. Mas só que agora tem uma coisa ainda mais interessante, que é essa possibilidade de fazer essa escritura de adiantamento. O que é escritura de adiantamento? O CNJ e, obviamente, as corregedorias locais já estão se adaptando. No Rio já tem norma no Código de Normas local aqui, mas tem o provimento CNJ. O CNJ alterou o artigo 11 da Resolução 35 em 2022. E o que diz atualmente o texto do artigo 11 da Resolução 35? O MEEIR e os herdeiros poderão, escritura pública anterior à partilha, nomear inventariante. Ok, sempre pôde escritura de nomeação, o STJ agora é que veio sedimentar. Aí vem o parágrafo 2º. O inventariante nomeado nos termos do parágrafo 1º poderá representar o espólio na busca de informações bancárias e fiscais necessárias à conclusão de negócios essenciais para a realização do inventário e no levantamento de quantias para pagamento do imposto devido e dos emolumentos do inventário. Parágrafo 3º. A nomeação do inventariante será considerado o termo inicial do procedimento de inventário extrajudicial. Isso aqui é uma terceira questão que eu queria chamar a atenção. Eu vou falar da escritura de nomeação, mas cuidado com esse parágrafo 3º, tá? Se você nomeia inventariante, em São Paulo começou o seu prazo para pagar o imposto. Tá? No Rio, tem um truque. Você abre a declaração e deixa ela aberta no sistema, 2 anos não acontece nada. Em São Paulo, se tu nomear inventariante, começou o prazo para pagar o imposto. Existe uma chance de ser autuado, se você não pagar dentro do prazo. Então, cuidado. Mas, ok, vou fazer a tal da escritura de adiantamento. O que é escritura de adiantamento? Olha isso aqui. O inventariante poderá, olha só, levantar quantias para pagamento do imposto devido a emolumentos do inventário. O que é levantar quantias? Ele vai poder sacar dinheiro do banco? Vai, mas mais do que isso. Para pagar o imposto e as custas do inventário judicial extra, ele poderá vender um imóvel. O inventariante fará diretamente a venda. Gustavo, mas olha só, o cartório de notas não está com medo de fazer isso? Eu te diria que no Rio de Janeiro ninguém está com medo, não. Todo mundo está fazendo. Está absolutamente tranquilo fazer essa escritura aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, eu imagino que esteja também, porque quando o CNJ baixou essa alteração no provimento, na Resolução 35, esse assunto repercutiu demais. E aí o assunto está enorme, né? Está um assunto de grande repercussão. As pessoas estão falando muito sobre isso. Tá? Então, é um assunto que tem que estar no radar da gente. Vou até contar uma pequena história, que eu estava conversando com um cliente, até um cliente que não é pessoa física, não, incorporadora. E eu falei, olha só, esse terreno que você está comprando, o inventariante pode vender para você com escritura de adiantamento. Ele jurou que eu estava doido e que isso não existia. Aí eu falei, olha só, vamos lá no cartório de notas, no escrevente da sua confiança, que ele vai dizer para você que essa escritura existe. Aí eu fui lá, ele falou, olha só, fulano, isso aqui existe? Ele falou, existe. Né? Existe e eu estou fazendo. Aí ele passou a acreditar. Concordo que é uma ideia bastante incomum, mas é uma ideia bastante revolucionária também, eu diria. Né? Então, é uma ideia bem legal que a gente nunca pode deixar de considerar.
pode vender qualquer imóvel e o que tem que pagar nessa escritura de adiantamento? Para fazer, tem que pagar o ITBI do inventário todo, tá? Em poucos estados está sendo possível pagar ITBI aos pedaços, porque não sai a declaração, sem pagar do inventário todo. Então, tem que ficar de olho que o bem que você vai vender não pode ser barato, tem que ser um bem que seja maior do que o montante de ITBI a pagar no inventário. E as custas, tá? Que em alguns estados não são nada, mas no Rio e em São Paulo são relevantes. E imóveis construídos fora das regras, imóveis que totalmente jamais a gente conseguiria regularizar. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que a gente sempre vai ter o caminho do usucapião para regularizar um imóvel que foi construído totalmente fora da regra. E aí eu queria mencionar para vocês um precedente muito importante do Supremo, que é o recurso extraordinário. Não sei se todo mundo conhece, mas hoje vai conhecer. Recurso extraordinário é 422-349. Esse aqui, ó. Recurso extraordinário 422-349, julgado no Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Toffoli, e é um recurso que é representativo da controvérsia, tá? E aí, o que o ministro Toffoli decidiu nesse recurso? O que tem de importante nele? É que, na verdade, ao dizer que é possível adquirir imóvel menor do que o módulo rural no município de Caxias do Sul, ele também debate neste recurso extraordinário que a gente não pode subordinar o usucapião constitucional às normas locais. Tem acórdão do STJ dizendo isso também, tá? Mas já que agora tem do Supremo, a gente fica com o Supremo. E o que isso quer dizer? É que talvez seja o único jeito de salvar imóveis que tenham sido construídos totalmente fora da regra. É usucapião. Tem muito jeito, né? Gustavo, você escreveu também no slide mais valia e mais valerá. O que é isso? Um outro jeito de construir imóveis fora da regra, ou melhor, de regularizar imóveis fora da regra, é pagando uma mais-valia. Os vários municípios, de tempos em tempos, permitem que você pague uma outorga onerosa pelo direito de construir fora da regra, regularizando aquilo que foi feito erradamente. E isso, do ponto de vista retrospectivo, a gente chama de mais-valia. Só que o Rio de Janeiro, que é um lugar de pessoas muito criativas, inventou um negócio chamado mais-valerá. O que é o mais-valerá? Você paga antes e faz a lambança depois. Você paga antes de construir fora da regra. Isso vários municípios estão copiando. Não é só o Rio, mas não. Começou aqui. Então, é típico aquela história da cobertura, né? O sujeito tem direito de construir na cobertura, mas aí vai checar a legislação municipal e ele só pode construir 20% da área, 40% da área. Aí começa fazendo aquelas gambiarras, né? E constrói um toldo de madeira desmontável. Tá rindo? Eu já viu 200 desse. Constrói de madeira desmontável com vidro retrátil para que se um dia alguém chega, não, isso aqui é provisório, né? Mas não é, né? É provisório, então tira em meia hora, malandro. Quero ver. Se é provisório, você tem que tirar, pô. Tira aí. É porque não é provisório, né? Não tem como tirar. É feito para não tirar, né? Então, posso pagar antecipadamente. É claro que isso não se confunde com mecanismos mais complexos de outorga onerosa pelo direito de construir. Aí não estou falando de regularização de construção irregular. Estou falando de gente que planejou construir mais alto que o gabarito porque pagou por isso. Como aconteceu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no Porto Maravilha, onde as pessoas pagaram para construir 40 andares em vez de 20.
Elas pagaram certificados de potencial construtivo, pagaram outorgas onerosas do direito de construir para construir acima do gabarito. Aí não estou regularizando nada irregular, estou fazendo uma coisa prevista, né? Estou falando disso aqui. E tem mais um assunto que eu queria abordar, que eu não coloquei no slide, mas é também um hot topic desse da moda, que é a ação de constituição de condomínio edilício. Que história é essa? E que anda um pouco junto com o usucapião. De vez em quando chega alguém com o seguinte problema. Olha só, tem um prédio, um monte de unidades, mas se você vai olhar a matrícula no RGI, só tem um terreno em nome da construtora. Isso acontece com grande frequência. Alguém construiu um edifício, construiu uma série de unidades, mas isso nunca foi regularizado. Não tem habite-se. Aqui no Rio tem vários, assim. E pelo Brasil também. Tá? E aí, como é que eu resolvo? Eu vou ajuizar uma ação de usucapião? É uma possibilidade, tá? Com certeza. Mas, às vezes, você pode fazer coisa melhor. Por exemplo, tem sido bastante comum encontrar registros onde, no descritivo, quem construiu, vendeu, alienou para as pessoas que têm os apartamentos uma fração ideal do terreno. Ou seja, a pessoa tem uma fração ideal do terreno, sei lá, 89 avos do terreno, tá? Mas não tem a construção averbada. Não tem construção nenhuma lá. Não tem nada. Todo mundo se junta e ajuiza uma ação declaratória de constituição de condomínio edilício. Eu não vou precisar ajuizar uma ação do usucapião, porque o terreno já é meu. Eu vou precisar que o juiz reconheça que as acessões existem, constitua o condomínio edilício e determine a alteração da matrícula. Vou ter que fazer uma perícia para botar as acessões lá. Entendeu? Posso começar respondendo o Henrique? Pode, doutor Gustavo, fique à vontade. A gente Não, realmente... óbvio que não existe nenhuma ferramenta tecnológica que ajude em nada disso. Porque, na verdade, o que acontece? Lidar com registro de imóveis ainda é rocket science no Brasil. Ainda é ultra complexo. Entendeu? Todo mundo reclama. Vou dar um exemplo para vocês da prática. Coisa interessante. Planejamento sucessório, todo mundo quer fazer. Olha que maravilha. Bota os imóveis de uma família dentro de uma sociedade limitada, todo mundo vira cotista, aí chega lá no escritório e pede um orçamento. Quanto é que custa? Eu falo, olha só, é tanto para escrever o contrato social, mas tanto por imóvel que eu tiver que registrar. Mas por que você vai cobrar tanto por imóvel que eu tiver que registrar? Porque cada imóvel que eu tiver que registrar é um parto de gato. Cada RGI tem um código civil diferente. Cada imóvel que eu tiver que registrar vai ter 30 exigências, eu vou cumprir as 30, ele vai arrumar mais 5. Entendeu? Então, o registro de imóveis hoje no Brasil é um desafio ainda. É claro que existe uma ideia de que, com a criação do ANR, do Órgão Nacional de Registro, a gente comece a implementar padronizações. Padronizações de critério de análise de documentos, padronização de critério de formulação de exigências. Só que foi criada pela lei ONR, mas falta ainda que o CNJ crie as normas para determinar o exame de exigências em nível nacional. Se você comparar, por exemplo, o Código de Normas do Rio com o de São Paulo, é totalmente diferente. Agora, imagina como não é o de Rondônia, que ninguém aqui nunca olhou. Entendeu? Então, para a gente definir o que efetivamente é ou não procedimento na análise dessa documentação. Tá? O que existe como proposta, e é um assunto muito debatido pelas pessoas que lidam com registro de imóveis, que todos os documentos apresentados ao registro de imóveis já sejam feitos dentro de uma padronização que possa ser entendida via máquinas, via machine learning. E que padronização seria essa? Os documentos viriam todos em XML, em linguagem usada para escrever sites. E aí, se todas as escrituras e os instrumentos particulares, que podem ser submetidos a registro também, viessem todos em XML, o exame poderia ser feito por máquinas, poderia ser feito por bots.
Só que, por enquanto, isso ainda é uma realidade bastante distante. Eu vejo que, por exemplo, eu vou num evento, aí vamos lá, vamos falar de XML e tal. E aí tem 3 ou 4 registradores entusiasmados com a ideia, mas um monte de outras pessoas bastante reticentes. Além disso, cada local no Brasil tem a sua realidade. Vamos falar um pouco aqui de uma coisa da realidade do Rio e da realidade de São Paulo e de outros estados. Eu quero fazer uma escritura de compra e venda de um imóvel no Rio de Janeiro. O Rio tem um aspecto que é um pouco diferente dos outros lugares, que é o seguinte: o escrevente aqui, eles todos recebem percentual das escrituras que eles lavram. Então, eles são acelerados para lavrar. Entendeu? Se quiser lavrar domingo, meia-noite, num barco no meio do mar, entendeu? Ele recebe um percentual e vai. Em São Paulo, os cartórios dificilmente fazem isso. E, por exemplo, no Espírito Santo, nenhum cartório faz isso. Isso eu te garanto. Então, você tem a escritura de compra e venda do imóvel de 50 milhões em Vitória, você vai encostar um umbigo no balcão. Que ninguém tem interesse nenhum em dar tratamento VIP para você. Só que olha que curioso. Nem o escrevente, que é louco para lavrar, nem o que não está nem aí, nenhum dos dois está minimamente interessado em informatizar nada. Porque um quer fazer de qualquer jeito e o outro também, por motivos diferentes. Quem teria que estar interessado em criar padrão para melhoria do serviço para a população? As corregedorias. Entendeu? Por isso que eu acho que isso vai ter que vir de cima para baixo. A Amanda está perguntando aqui, é possível escriturar e registrar um imóvel no nome do condomínio edilício? É. Inclusive, Amanda, aqui no Rio de Janeiro está uma moda de fazer isso. Qual é a moda? Vamos vender a casa do porteiro. E por que aqui é moda vender a casa do porteiro? Porque, olha que interessante, né? Você imagina um prédio em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, que tem uma casinha do porteiro. Um apartamento de padrão elevado, 200 metros quadrados, e aquela casinha do porteiro, que é um apartamento térreo, ou às vezes na cobertura de 60 metros quadrados. Só que um apartamento de 60 metros quadrados, se você reformar e vender em Ipanema, ele vale 1 milhão. E, por outro lado, eu não sou advogado trabalhista, mas todo mundo sabe que a casinha do porteiro vira um problema trabalhista a longo prazo, de toda a ordem. Todo mundo já viu o porteiro que recebeu 500 mil em rescisão, entendeu? Então, eu preciso me livrar do porteiro que mora e preciso vender a casinha. O que tem sido comum aqui no Rio de Janeiro? A gente esvazia a casinha, né? Faz uma assembleia, tem que ter unanimidade, para transformar aquela área comum em unidade. Transforma a área comum em unidade, aí eu vou ter que, provavelmente, re-ratificar a escritura de incorporação para transformar em unidade. Ganhei mais uma unidade. Essa unidade vai ficar em nome de quem? Do condomínio. O que eu vou fazer com essa casinha? Vou vender. Eu vou fazer um dinheiro. Não tem sido incomum também os condomínios fazerem adjudicação nas execuções. Fazem adjudicação nas execuções para procurar uma venda amigável mais à frente e, eventualmente, vender por um preço melhor e aumentar o caixa do condomínio. Mas essa da casinha do porteiro já viu a meia dúzia. Todo mundo está querendo vender a casinha do porteiro. É clássica, né? E o adquirente, ele precisa ter personalidade jurídica, é exigido por lei que, nesse caso, tenha uma personalidade jurídica. Olha só, você não vai conseguir lavrar se o condomínio não tiver CNPJ. Sim. Só que ter CNPJ não é ter personalidade jurídica. Só que o cartório não enxerga desse jeito. E ele lavra em nome de quem tem CNPJ. Entendeu? Então, para ele, se você tem um CNPJ, tem um endereço, tem um representante... Isso. É isso mesmo. O condomínio pode figurar em contratos, o condomínio pode figurar em processos, o condomínio está na área para tudo. E, doutor Gustavo, como que funciona no caso de nós denunciarmos um condomínio irregular, por exemplo? Tem um condomínio que eu sei que está irregular. Aí eu penso em denunciar. Vamos desdobrar o que é um condomínio e o que é irregular nesse condomínio. Sim. O quê?
Vamos desdobrar para entender. O que é irregular nesse condomínio? Alguma construção que eu sei que eu sei que esse condomínio foi construído numa área, não está nas metragens corretas. Enfim, eu vejo algo, por exemplo, essa metragem, construir uma metragem irregular, não sei. Se eu quiser. Olha só, onde o problema vai, né? Onde vai dar o problema? O problema vai dar na prefeitura, porque você vai fazer a denúncia junto às autoridades municipais, dizendo que foi construído fora da norma. Sim. As autoridades municipais estarão dispostas a comprar a briga? Depende. Depende, né? O mais estranho é que podem existir normas que autorizem as construções fora da norma. Também existe isso. Dependendo do tipo de construção. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, existem áreas do Rio de Janeiro que são ZEIs. E pelo Brasil também. O que é ZEIs? É Zona Especial de Interesse Social. Se uma área é ZEIs, você pode construir o que você quiser. Que eu estou dando carteirinha de favelado para todo mundo. Está rindo, mas é verdade. Eu estou assumindo que aquilo ali é área de comunidade e dane-se tudo. Por outro lado, se eu quiser subir um prédio, eu não posso. E a discussão toda aqui no Rio de Janeiro da transformação de um bairro de ZEIs para não ZEIs é que possivelmente deu origem à motivação para o assassinato da Marielle Franco. Marielle foi morta porque ela se opunha à transformação de Rio das Pedras de ZEIs em não ZEIs. E é provavelmente essa a causa, não sei qual milícia que veio atrás dela, mas muitas podem ter vindo, porque muitas pessoas estavam interessadas em transformar essa área, que é uma área que não pode construir prédio, em área que pode construir prédio. Enquanto isso, as pessoas estavam construindo prédios irregulares nessa área. E muitos deles que a gente vê aí nos noticiários, né, que construção em costa e tudo, e chove, e são esses prédios que desabam, né, que a gente cansa aí de ver nos jornais, né, principalmente. Mas olha na área... só, isso é, de certo modo, uma situação bastante paradoxal, porque a gente, no Brasil, hoje, se preparou para regularizar tudo. Não é o assunto do nosso debate hoje. Hoje a gente está pontualmente discutindo como que eu resolvo um imóvel irregular. Mas a gente assumiu no Brasil que, como política pública, a gente vai pegar bairros inteiros, fazer regularização fundiária, abrir matrícula para todo mundo, para tudo que foi construído fora da regra. Né? Mas, Gustavo, vai poder ficar fora da regra? Vai. A lei diz isso. Não sei se vocês já estudaram esse assunto de regularização, mas o pressuposto da lei é esse. É claro que a lei diz que em área onde tiver risco ambiental não é para fazer. Mas se a gente abre a Lei 13.465, né, que é a lei da regularização fundiária, a lei atual da REURB, né? Olha só esse artigo aqui, que é o 12 da lei. O 12 da lei diz assim, vem aqui comigo, olha o 12 da lei. A aprovação municipal da REURB corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização e, na hipótese, o município ter órgão ambiental capacitado, a aprovação ambiental. Ou seja, quando eu faço o chamado caderno, né, que é o processo administrativo de regularização fundiária, no qual vai ser emitida para cada imóvel a certidão de regularização fundiária, que vai ser levada a registro, e substitui todos os licenciamentos. Tudo. Eu entro lá nas comunidades, normalmente quem tem feito esse trabalho são os institutos de terra, tem o Instituto de Terra do Estado de São Paulo, aqui no Rio tem o Instituto de Terra do Estado do Rio de Janeiro, que é quem tem corpo técnico para fazer REURB, faz um mapa e diz, ó, aqui tem 400 casas de comunidade, vão ser 400 matrículas, e abre uma matrícula para cada casa. Agora, isso pode ser um problema se feito em área de encosta, isso pode ser um problema se feito em área onde existe risco ambiental? Com certeza. Eu sou de um município
onde a tragédia bate a nossa porta o tempo todo. Eu sou de Petrópolis. Na minha cidade, de vez em quando chove e morrem centenas de pessoas, quando já não morreram, em algumas situações, mais de 1.000 pessoas numa chuva. E lá, por enquanto, não tem REURB nenhuma, porque ninguém tem coragem de fazer REURB nas encostas que desce e mata todo mundo. Entendeu? Agora, em outros municípios, em outras áreas, isso tem acontecido com frequência, né? Eu listo todo mundo que está lá, legitimo na posse, está todo mundo há mais de 5 anos, e eu evito a complexidade que seria se cada um quisesse, por si só, pentear o cabelo. Agora, muita gente é crítica da regularização fundiária. E existem críticas à direita, existem críticas à esquerda, críticas por dentro, críticas por fora, de todo gosto. Vai ter gente dizendo que isso estimula a invasão e vai ter gente dizendo que isso estimula a gentrificação. Ou seja, que vão botar as pessoas pobres para fora e as pessoas com dinheiro vão comprar esses imóveis. Tem opinião para todos os gostos. Eu, particularmente, quanto à questão da gentrificação, vamos com calma, sim. Pode ser que haja gentrificação em áreas nobres que sejam regularizadas, sim. Só que aqui perto do Rio de Janeiro, a gente tem um dos municípios mais pobres do Brasil, que é Belfor Roxo. Se alguém fizer REURB em Belfor Roxo, alguém rico vai para lá? Então não vai ter gentrificação em Belfor Roxo, nem em São Gonçalo, nem em Cubatão, nem nesses lugares. Não vai ter gentrificação. Entendeu? Agora, se fizer regularização numa área muito nobre, a gente corre o risco de gentrificação. Por exemplo, Paraisópolis, que é do lado do Morumbi. Esse risco é real? Esse risco é real. De alguém começar a comprar áreas para transformar em imóveis melhores. Não é impossível, né? E é um dos debates hoje importantes aí na área de direito urbanístico. Mas aí, eu estou falando muito aqui, eu queria ouvir mais vocês, perguntas e colocações. Doutor Gustavo, na verdade, o que eu penso um pouco sobre isso, a gente conversa bastante isso na Comissão de Direito Imobiliário, é que é um grande problema do que ninguém nos discute, né? Mas dos municípios e das pessoas que trabalham ali, né? Então, dos diretores, dos cargos de confiança, de querer trabalhar e querer colocar ali a mão na massa, né? Então, a gente está falando de um plano diretor em Campinas, a título de exemplo, que demorou 10 anos para ser aprovado. Né? Eu entendo as tensões e tudo que isso, tudo gerado por trás disso, né? Mas o plano diretor está ali para isso. Ele está ali para as pessoas técnicas conversarem aonde dá para a gente regularizar, aonde não dá, aonde eu levo área rural, aonde eu consigo transformar ali, alterar o zoneamento, onde eu consigo construir um prédio, onde preciso construir um prédio. Então, a gente teve aqui em Campinas a questão do Nova Campinas, né, que é um bairro, não sei se o doutor está por dentro. De Nova Campinas. É um bairro é um bairro nobre, mas é um bairro de casas. E aí não era comercial. O que acontece? Como tudo. Primeiro você adapta, as pessoas começam a adaptar isso a torto direito, e depois vem a lei correndo atrás para resolver a bronca, né? E aí transformou-se de residencial para urbano, de urbano baixo para, vamos dizer, né, um urbano alto. Então, eles começaram a expandir em condomínio, em prédio. Então, a lei foi mudando. Só que a gente está falando de 10 anos para um plano diretor, né? Então, assim, eu acho bem complicado, porque isso devia ser um pouco mais rápido, porque em 10 anos o tanto de coisa que mudou, né? Então, me parece que a REURB precisa ter aí os municípios, independente de ter a lei aí falando vamos regularizar e etc., a gente tem que ter um trabalho melhor dos municípios ali para entender o que precisa ser feito de forma mais rápida, porque senão vai ficar nisso. 10 anos para cá, todo mundo fazendo o que queria, e aí correu o plano diretor atrás para conseguir resolver. Então, a gente discute bastante sobre isso lá, dessa questão de precisar regularizar e precisar organizar. A gente teve lei de puxadinho aqui em Campinas, chamada como lei de puxadinho, que foi até o final do ano passado, se não me engano, para tentar regularizar isso. Então, para tentar regularizar algumas construções que não tinham como. Então, a gente teve um diretor aqui dessa parte, da prefeitura, que conseguiu resolver bastante coisa. Então, vou fazer o quê? Vou demolir? Não vou demolir. Um prédio gigantesco que traz emprego, tem uma empresa sediada.
Então, eu acho que é bem uma luta aí dos municípios para conseguir trabalhar um pouco mais, para não falar outra coisa. Eu acho que, Bárbara, são dois desafios, né? A regularização fundiária é uma lanterna que ilumina para trás, né? A própria lei diz que a gente não pode fazer em comunidade nova, só pode fazer em comunidade antiga. Tem até a data tal, né? Que é uma ideia, aliás, que vem da origem da regularização fundiária. Essas ideias todas vêm de um pensador chamado Hernando de Soto, que escreveu um livro chamado Mistério do Capital. E esse de Soto, que é um professor de Harvard, um economista, né? Que chegou à conclusão de que os países que são fundiariamente irregulares são pobres, e não que os países pobres são fundiariamente irregulares. A conclusão do De Soto é que isso é causa da pobreza e não efeito. Entendeu? Se a terra ser caótica, ninguém sabe que é um dono de um pedaço de chão, isso empobrece todo mundo. Não, o país é pobre, por isso que não é organizado. Não, ele diz, não, isso é a causa da pobreza. Então, temos que regularizar. Mas a lanterna, Bárbara, que ilumina para trás, você tem razão. A gente precisa ter um plano diretor para a gente ter a luz para frente, para a gente crescer com ordem, crescer com lógica, né? E não estar o tempo todo remendando coisas, né? Cada lugar tem os seus dramas, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente vive um drama muito grande, que é o fato de que, hoje, um dos principais atores da construção civil é a milícia. Né? Eu nunca imaginei que eu ia ver bandidos construindo. Né? Porque a gente pensa em bandido traficando, em bandido assaltando, em bandido... Mas bandido construindo é uma coisa bem... Pois é. É uma coisa bem fora da caixa, mas tem acontecido. E o prefeito daqui, que é o Eduardo Paes, nisso ele tem sido muito enfático, ele realmente faz a demolição dessas construções, inclusive quando são prédios de 5, 6 andares, ele não está nem aí, bota tudo abaixo. Tá? Eu nunca vi prédios tão grandes sendo demolidos quanto os que o prefeito do Rio está demolindo. Mas ele faz essa demolição porque sabe que são prédios feitos pelos criminosos. Entendeu? Então, é mais um problema para a gente pensar em alguns lugares do Brasil. E na terra dos outros, né? E na terra dos outros, claro. Claro que é na terra dos outros. Né? Porque essa, por exemplo, essa lei do puxadinho que eu trouxe, enfim, isso aí era a regularização da própria... São os imóveis... A lei do puxadinho é um mais-valia. A questão é se a gente cobrar ou não pela mais-valia. Normalmente cobra alguma coisa, né? Exato. Então, até tiveram umas contraprestações bem, abre aspas, bacana, fecha aspas, aqui em Campinas. Mas no sentido de creche, rua, pavimentação, para penalizar quem construiu fora ali do plano diretor, né, das autorizações. Então, acabou sendo bom, né? Retornou a sociedade, mas realmente, cada município tem um desafio. O que acaba acontecendo, Bárbara, é que a gente também não pode banalizar. Aqui no Rio abre de 3 em 3, 4 em 4 anos. Então, o tempo todo, a gente está mandando para a sociedade o sinal, construa irregularmente. Porque uma hora a gente vai resolver. Vai resolver. E as pessoas trazem isso para o nosso escritório, né? No sentido de, não, faz aí, uma hora vai sair. É a mesma coisa do IPTU, não, faz aí, para de pagar, depois vem um acordinho aí e a gente resolve. Então, querendo ou não se leva a sério, né? Naturalmente, a gente tem uma... É difícil, o pessoal leva pouco a sério. Engraçado, né, Bárbara? Eu estava vendo uns vídeos dos Estados Unidos, né? E aqueles bairros lá de Orlando e tal. E aí é engraçado, né? Porque ficou no Brasil um pensamento assim, não sei se mal informado, né? De que os Estados Unidos são um lugar da liberdade, que pode tudo, né? E que, na verdade, é exatamente o oposto, né? Os Estados Unidos não pode nada. E a ideia de debater com uma autoridade pública nos Estados Unidos é uma ideia estranhíssima. O cara te leva preso, não existe conversa, não tem debate, né? E aqueles bairros são todos iguaizinhos porque existe uma regra, no mais das vezes, obrigando todos os imóveis que foram feitos dentro de um determinado condomínio a seguir padrão arquitetônico, recuo, é tudo igual porque é obrigatório ser igual. Não é porque existe uma ideia, né, de que aquilo é uma coisa, né, mágica e tal. Não sei se, na verdade, a gente deveria implantar isso aqui, mas a verdade é que a ordem ela só se impõe com força, só se impõe com normas, só se impõe com multa. E aí, toda vez que a gente estiver abrindo espaço para pagamento de mais-valia, ou mesmo de mais-valerá,
como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, das pessoas pagarem antes de fazer a obra, né? A gente está passando para a sociedade o recado de que não é para cumprir regra nenhuma, né? Infelizmente. É isso. Olha só, perguntas, estamos aí para isso. Amanda, você que nos convidou aqui. Bom, vamos lá. Meninas, Cris, Fer. Bom, a gente conversou bastante na sexta-feira, né, até sobre alguns temas, e surgiram alguns debates sobre regularização imóvel, apartamento que a gente compra na planta, né? A gente vê que tem bastante... já perguntaram para as meninas também. Então, como ficaria essa parte de regularização? Mas eu, particularmente, também tenho uma dúvida em relação a regularizar a escritura de imóvel, né? Por exemplo, eu fiz um contrato de uma escritura pública de compra e venda, né? Tá certinho no cartório de notas. E só que aí eu vendi esse imóvel, né? Só que a pessoa que comprou, ela não fez o registro. Então, passou 20 anos e esse registro ainda está no meu nome, né? A gente sabe que pelo Código Civil o dever de registro, né, é do comprador, né, e não do vendedor, o que é meio estranho, porque às vezes o que compra não faz esse registro, que é o que mais precisa dessa segurança, né? Só que aí eu tenho um caso nesse sentido que o que eu faço? Não registra para não passar o IPTU para o nome dele, pô. Exato. E aí, que segurança tem a pessoa? Porque, por exemplo, eu vendo um imóvel, a pessoa não tira do meu nome, só que eu vou poder tirar o imóvel depois de 20 anos dessa pessoa? Então, assim, Olha o que a só, gente... tendo a escritura lavrada, isso fica muito difícil, né? Enquanto os imóveis forem vendidos por escritura pública, é bem improvável que isso aconteça. Mas existem ideias muito firmes de acabar com a escritura pública no Brasil, né? Os bancos sonham com isso dia e noite, não só para acabar não só no financiamento imobiliário, mas em qualquer compra e venda, né? Que a gente acabe com a escritura pública no Brasil. É claro que eu entendo que existe um problema muito grande na atividade notarial no Brasil hoje, que é o custo. Sim, Tá é muito muito alto. caro. Extremamente caro. Mas também é importante dizer que em São Paulo e no Rio de Janeiro, um pedaço desse dinheiro vai para o tribunal. Né? Mas há estados na federação onde não vai nada para o tribunal, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde a escritura não tem fundo. Em Brasília não tem fundo. Brasília tudo bem porque é DF, mas no Rio Grande do Sul que não tem fundo. A escritura é metade do preço, é um terço do preço, porque um pedaço não vai para o Tribunal de Justiça, né? Então, um pedaço desse problema é causado pelo próprio judiciário, mas, de qualquer sorte, o ato é muito caro. Mas se o ato não fosse tão caro, ele continua mais seguro que um instrumento particular. Então, particularmente, tendo a escritura e tendo a data em que a escritura foi lavrada, ninguém vai tomar imóvel de ninguém, né? Você vai mostrar, ó, foi escriturado por João da Silva, que entrou na posse, pô. Sim, mas aí no caso do IPTU, né? Por exemplo, a pessoa não passou, em tese o fisco não quer saber da escritura, ele quer saber de quem está no registro, né? Por exemplo, se eu vendi há 20 anos, a pessoa não mudou e eu estou no registro, a prefeitura vai vir atrás de mim. E quanto a essa segurança? Que eu vou ter que pagar uma dívida, por exemplo, de IPTU, de um imóvel que foi vendido há muitos anos. A gente sabe olha só, não estou estimulando que ninguém fique brigando na justiça, mas você tem uma boa defesa, tá? Sim, sim. Até porque o ITBI é a transferência, né? E que o imóvel você vendeu, não está mais com você, não é mais seu, e você não vai pagar esse IPTU. Eu estou até com um processo muito grande de ITR, agora, onde aconteceu exatamente isso. A minha cliente ajuizou a minha cliente, ela não tem uma terra rural, ela perdeu uma ação dizendo que a terra não é dela, e chegou uma conta agora de ITR para ela de 3 milhões. Mas a terra não é dela, ela perdeu a ação. Então, agora eu estou na Justiça Federal discutindo, e olha só, eu perdi a ação, essa terra é de uma outra pessoa, não é minha. Essa discussão aconteceu na Justiça Estadual do Mato Grosso, essa terra é de uma outra pessoa, ela não é minha, e se ela não é minha, eu não vou pagar o ITR, quem pagar o ITR quem ganhou o processo, não sou eu, né? Mas concordo que isso é uma questão. Eu queria entender um pouco melhor
essa questão dos apartamentos comprados na planta, para entender qual é o problema. Porque, por exemplo, houve transferência da fração e a obra parou e ninguém recebeu nada, porque existem estágios diferentes para o problema acontecer, né? Tem apartamento, por exemplo, que você pagou um dinheiro para a construtora, ela fez a promessa para você e não aconteceu nada. Você vai lá, tem um matagal. Né? E aí, o problema não é registral. Né? Doutor Gustavo. O problema é você tentar pegar algum dinheiro de volta, porque você não pode querer passar para você o que não existe. O problema não é registral. Mas fala... Mas só tem Não, então, a gente tem que ver a fase em que a coisa está. Porque se existe um prédio lá, ele foi construído numa edificação e a incorporação está em nome do MSPE, pode ser que a gente monte uma comissão de adquirentes para assumir a obra, para terminar a obra, para transferir. Só que se for uma coisa muito antecipada, talvez a gente não consiga fazer isso. Muito no início, talvez a gente não consiga. O que eu posso te dizer, Amanda, é que este problema está diminuindo cada vez mais. Está se tornando extremamente incomum, principalmente nas grandes capitais, você ter lançamento de incorporação imobiliária que o prédio não sobe. E por quê? Porque quem constrói com dinheiro do banco, e isso está se tornando cada vez mais usual, o banco ele vai te espremer e o prédio vai sair. Entendeu? Não tem a chance de não sair. Quem constrói com recursos próprios é que engasga. Né? E aí são os prédios pequenos, não são as grandes incorporadoras. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma situação muito curiosa. Eu já vou te dar a palavra, Cristina, já vou te dar a palavra. Mas o que a gente tem de interessante aqui no Rio de Janeiro? Tem um bairro do Rio de Janeiro onde não pode construir nenhum prédio alto, que é a Ilha do Governador. E por que não pode construir nenhum prédio alto nesse bairro? Porque o aeroporto é nesse bairro. Só que, obviamente, isso é uma norma super antiga e que já não tem lá mais muito sentido, porque tem pedaços da Ilha do Governador que estão a 40 quilômetros do aeroporto. E, mesmo assim, só pode construir 3 andares até a cota 100 e 2 andares acima da cota 100. Ou seja, só prédiozinho pequenininho. Resultado, nenhuma empresa grande se interessa. Resultado é onde mais as incorporações dão errado, que é feita pelo Zé das Couves, pelo padeiro, pelo dono do açougue. Aí ele vai fazer um prédio, ele não tem ideia do que é o fluxo de pagamentos necessário para dar conclusão a uma obra. Ele vai fazendo na medida em que ele vai recebendo. E é isso, por exemplo, que quando a gente tem uma situação que é bancarizada, não acontece. O banco ele espera que você conclua a obra, venda as unidades e pague ao banco. E faça isso num ritmo temporal, dividido no tempo, onde não exista problema nenhum em relação a isso, porque você não vai dar a posse para ninguém antes do banco receber. Essa é a mágica do negócio, para que haja segurança para o banco. E se você não vai dar a posse para ninguém antes do banco receber, isso significa que você tem que terminar a sua obra rápido e pagar o banco rápido. E das duas, uma. Ou bem você financia a sua unidade ou paga ela toda. Então, este modelo bancarizado, que é o modelo de Cirela, Gafisa, ele é seguro. O problema é quando o Joãozinho constrói e não faz esse pipeline do dinheiro. Entendeu? Cristina, diga aí. Vamos lá, doutor Gustavo. Vamos imaginar uma situação que uma pessoa compra um apartamento na planta, perfeito? Ela começa a pagar aqueles valores mensais, quinzenais, semestrais, etc. Entrega-se a obra, perfeito? Entrega-se. Ou a pessoa quita, ou ela financia o restante, perfeito? Enquanto ela não quitar o apartamento, durante esse período de pagamento dessas parcelas aí diretamente para a construtora, durante 2 ou 3 anos, esse comprador aí não consegue fazer o registro do imóvel na matrícula, perfeito? Porque ele não acabou de pagar, perfeito? Qual que é a garantia que ele tem, como ele pode se resguardar de que essa mesma unidade não vai ser vendida para mais de uma pessoa? Entendeu minha pergunta? Vamos voltar à história dos tempos do negócio, né? Então, por exemplo, se tiver registro do memorial de incorporação, né, e, eventualmente, fracionamento de unidade, pode ser que já tenha fracionamento de unidade antes de ter a BITSE, e você consiga averbar a sua promessa.
Mas, Clô, está acontecendo isso? Sim. Eu te diria que, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, já existe alteração do Código de Normas de que eu posso fracionar as unidades antes de sair o habite-se. Aqui já está assim. Em São Paulo, você vai ter que checar. Mas se as unidades puderem estar fracionadas antes de sair o habite-se, eu consigo botar minha promessa lá, averbar minha promessa. E aí qualquer pessoa vai estar advertida. Agora, se isso não acontecer, eu concordo com você, a pessoa está no risco, não tem muito jeito. Por isso que é uma compra que, envolvendo alguma cota de risco, a tendência é que as pessoas façam nos grandes players, né? Para comprar imóvel na planta, não pode ser do Joãozinho. Não dá. Dá para comprar da Cirela, mas não dá para comprar do Joãozinho. Entendeu? Porque a Cirela não vai, em princípio, não vai quebrar. Mas se você falar assim, mas Gustavo, a maior incorporadora do Brasil de 20 anos atrás quebrou, que era a Impol. Não é? O maior também quebra. Há 20 anos atrás, se tocasse o celular, que musiquinha que ele tocaria? Não seria? Taranana, taranana, taranana. Esse é o celular da Nokia. Cadê a Nokia? Morreu. Então, não existem essas garantias. Mas, em princípio, se você compra um imóvel de uma incorporadora grande, você não está nesse risco. Agora, o que a gente pode perguntar, checar, é, olha só, você já fez o fracionamento antes de ter o habite-se? Por exemplo, meu pai acaba de comprar um apartamento em Petrópolis. O fracionamento foi feito antes do habite-se. Então, ele pôde passar a unidade, mas ele comprou à vista, mas ele pôde passar a unidade para ele antes da obra ficar pronta. Ok? Agora, se efetivamente o pagamento não tivesse sido todo feito, mesmo assim ele poderia averbar a promessa. Porque já tinha fracionamento. Agora, Perfeito. fracionar antes do habite-se é ótimo? É. Tem os seus problemas? Tem os seus problemas. Porque eu começo a botar tudo numa situação de definitividade, aí chega lá o município e fala, mas está tudo errado. E aí? Entendeu? É problemático. A gente está assumindo que a licença de obra está sendo escrupulosamente cumprida. E aí, em tese, não vai ter problema nenhum. Aquilo que eu prometi fazer é o que eu fiz, e aí a licença de obra obtida vai ser igual à refiscalização que vai acontecer e o habite-se vai ser expedido. Mas quem disse? Eu aqui no Rio advogo, faço um monte de coisa diferente na advocacia, mas trabalho também para uma incorporadora. E essa incorporadora que é minha cliente, ele sempre adverte que aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a sondagem é uma questão relevantíssima. É uma cidade à beira-mar. Eu vou cavar para dentro da terra, eu não sei o que eu vou encontrar. Em Campinas, eu já não sei se é um problema tão grande a sondagem, mas podemos ter outros. Entendeu? Podemos ter solidez do solo, terraplanagem, outros problemas que inviabilizem o projeto original de construção, ele tem que ser alterado. Só que aí você já fracionou e já vendeu. E aí, como é que altera? Eu tenho um processo aqui no Rio, muito interessante. Vai agora para o tribunal. Na primeira instância, foi mais ou menos para mim. Eu ganhei, mas não ganhei tudo que eu queria. Olha o que aconteceu. Numa área que tem muito espaço, que é Jacarepaguá, os meus clientes, eles são os permutantes, eles são os donos do terreno. E aí eles fizeram um contrato de compra e venda como incorporadora, né? Que é aquele contrato, na verdade, tradicional, né? De permuta com torna. Eu entrego o terreno e vou receber de volta um pedacinho em dinheiro e vou receber algumas casas, porque era um condomínio de casas. Só que, na hora de aprovar o projeto, não se conseguiu aprovar o projeto original. Não se conseguiu fazer aquela quantidade de casas. O que a incorporadora fez? Marcou uma reunião com os meus clientes, não avisou os advogados, eu passo o processo inteiro reclamando disso, boto sempre umas letras vermelhas, desse tamanho, nós não fomos avisados. Eles ligaram direto para os clientes e marcaram para os clientes e assinaram uma escritura de ratificação, alterando o projeto original, para viabilizar. Maravilhoso. Só que isso gerou um prejuízo para meus clientes, que acabaram ficando com menos R$1 milhão em metro quadrado construído, o que hoje, com a correção monetária, dá uns 3. Então, a gente sempre vai ter esses problemas decorrentes do tempo, né? Eu prometi uma coisa lá atrás
e eu não estou conseguindo fazer. Esse nosso sistema de vender imóvel no Brasil, para mim, ele está errado. Eu não concordo com ele. Se eu fosse o imperador do universo e pudesse criar um sistema ideal de venda de imóvel, qual seria esse sistema? Seria o sistema dos Estados Unidos. Você nunca compra nada na planta. O cara constrói e vende, pô. Como, cara, você também não compra uma motocicleta na planta, pô. O cara faz a moto e vende para você, pô. Ou seja, o risco de produzir é dele, não é seu. Então, se eu fosse o imperador do universo, eu migraria o sistema para esse modelo. Só que tem um contralado nisso daí, que é o seguinte: o fato de você comprar o que não existe ainda faz com que você pague mais barato. Entendeu? Paga mais barato. Mas está no risco. E numa relação de consumo, será que é ideal para o consumidor comprar mais barato no risco? Será que é isso que a gente espera de um sistema de proteção do consumidor? É uma reflexão, né? Fala, Bárbara, está fechado seu áudio. Quer falar, não? Está sem som. Estão ouvindo ela? Ah, Acabou, morreu. Quer escrever a pergunta, Bárbara? Pode escrever. Então, o que eu acho? Eu acho que num mundo ideal, num mundo perfeito, a gente iria ter imóveis sendo construídos e depois vendidos. E aí você já ia entrar no seu imóvel pronto, né? Como acontece nos Estados Unidos. Mas lá o custo do dinheiro é menor do que aqui, né? Lá tem um detalhe importantíssimo, que é o seguinte: existe um grande influxo de capital para o financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário faz parte de uma espécie de eixo econômico essencial da economia americana, né? 1% do PIB americano está comprometido com financiamentos imobiliários. No Brasil, a gente está em torno de 0,3% do PIB, o que é muito pouco. Entendeu? Então, aqui existe um potencial de crescimento muito grande para o financiamento imobiliário. O que dificulta? Uma parte muito grande da população negativada. O que dificulta? Custo muito grande das unidades. A gente precisa baixar o preço da unidade, mas para baixar o preço da unidade, o Estado tem que ajudar, né? Eu acho isso uma maravilha, porque as pessoas ficam aí brincando de mais Marx e menos Mises, mas esquecem de dizer que no mundo todo as casas para a população são subsidiadas, inclusive nos Estados Unidos, né? Esse ancapistão aí não existe em lugar nenhum, nem nos Estados Unidos. Então, lá, as empresas de hipoteca, né, as antigas deram uma balançada, né, que eram Fannie Mae, Freddie Mac, mas ainda existe uma série de empresas de hipoteca. Essas empresas de hipoteca são severamente subsidiadas pelo governo americano, né, para tentar fazer com que todo mundo consiga dinheiro emprestado para comprar uma casa com juro mais ou menos baixo. E isso vira uma espécie de bola de neve na economia americana. Todo mundo ganha dinheiro com isso, né? Esses títulos de hipoteca, eles são usados para garantir uma série de outras operações, porque eles são um fluxo de capital muito seguro. E eles são usados para tudo. São extremamente importantes na economia americana, né? E aí a gente precisava aqui de uns destraves para o financiamento imobiliário. Eu penso muito sobre isso, porque, na verdade, a gente está olhando isso sob a perspectiva de quem olha de fora, mas a gente também olha de dentro. O que eu quero dizer com a gente também olha de dentro? Também é um desafio para as nossas famílias adquirir esse imóvel nas nossas vidas. Entendeu? Quando você vai casar, está pensando em ter filho, vai comprar um apartamento, toma um soco bem na cara, né? Um balde de água fria. O custo desse apartamento, dificuldade de adquirir. E a gente precisa também se colocar nesse outro lado, né? Como a gente poderia vir com ideias para destravar o financiamento imobiliário no Brasil, tornar ele mais acessível, né? É claro que agora, por exemplo, o governo Lula vai vir com o que ele mesmo chamou de Minha Casa Minha Vida para a classe média. Mas eu acho pouco sofisticado, tem coisa mais interessante para a gente fazer do que simplesmente jogar capital, entendeu?
Eu acho que talvez a gente precisasse ter uma estrutura mais racional desse crédito, né? Para tentar baixar o juro, tentar fazer com que a população tivesse mais acesso a consórcios imobiliários. E qual é a vantagem do consórcio? O consórcio não tem juros, né? E aí você, né, tão logo começasse a pensar em ter um futuro, você começasse a pagar um consórcio, né? Então, coisas para a gente pensar. Amanda, devolvo a você a palavra aí. Doutor Gustavo, só complementando, tem Claro. também as questões de confiança na economia, estabilidade da economia e nível de emprego. Ah, Tudo sim, isso impacta no que o doutor está falando. Perfeito? claro, com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas também, sem sombra de dúvida, isso tudo precisa ser lido e observado assim, sob essa perspectiva de que existe algo de errado no mercado imobiliário brasileiro, num aspecto, por exemplo, que é o fato de que as principais incorporadoras hoje que atuam no mercado para o usuário final são SAs de capital aberto. Não sou contra o capitalismo nem contra o lucro, mas são empresas que vão na jugular e que não estão muito preocupadas em facilitar o acesso à unidade, entendeu? A construtora que mais constrói para a classe C no Brasil é muito agressiva, que é a MRV. Super agressiva, entendeu? Então, quer dizer, como é que eu vou conjugar essa pujança, essa agressividade empresarial com um programa social? Não é simples, né? A gente tem que pensar numa solução aí, num caminho aí. Não é simples. Bom, alguém tem mais algum questionamento ou alguma coisa para colocar? Que a gente já está aí, já são 8h17, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Alguém quer fazer mais alguma observação? Doutor Gustavo? Não, o doutor Gustavo só tem um pedido. Tira um print aí, nosso, pô. A gente pede, então, seria possível o pessoal abrir a câmera para a gente tirar o print? Alguns. Se nem todo mundo puder abrir, tudo bem. Mas alguns, só para aumentar um pouco mais a quantidade de pessoas aí. Aí vocês postam lá no LinkedIn. Sim, com certeza. Fica bonito. Então, pode tirar aí, já deu, eu acho. Quem? Você tira, Fer? Estou abrindo aqui. Doutor Gustavo, fala alguma coisa aí, você fica, acho que na câmera. Tá, vou falar alguma coisa. Então, vou agradecendo desde logo, né, o convite, dizendo que fico muito lisonjeado, muito feliz de estar sendo aqui convidado por vocês, né? E aguardo aí uma próxima oportunidade. Já disse para a Amanda também, se um dia quiserem fazer um evento presencial, eu vou. Só a gente combinar com antecedência que... Nós que agradecemos, doutor Gustavo, foi assim maravilhoso, muito honroso. Eu te sigo também aí no LinkedIn, acompanho. Nós ficamos muito felizes quando o doutor aceitou, né? A doutora Mariana, ela está dando aula no momento, ela dá aula na PUC, aqui na PUC Campinas, mas também ela mandou, né, o seu agradecimento por ter participado hoje, né? Acho que a Fernanda também quer falar um pouquinho, né? Senão, se deixar, eu também falo a noite inteira. Imagina, estou aqui só salvando o print. Bom, na verdade, a gente queria agradecer, né, a presença do Dr. Gustavo. Eu acho que são temas muito relevantes, como a gente já falou no início, e óbvio, né, que um tema vai puxando o outro, como a Amanda mesmo falou, a gente se reuniu antes para discutir algumas coisas, e aí tudo vai surgindo dúvidas, então, assim, pode ser um encontro que, de repente, a gente possa fazer uma segunda, sem problema. segundo bate-papo e tudo, porque realmente tem muita coisa. Agradecer muito. Se quiser marcar, vou até sugerir, né, para a Comissão de Direito Civil, se quiser marcar um bate-papo para a gente discutir só inventário. Sim. Que é um dos temas assim que as advogadas mais sofrem hoje em dia. O inventário já dói o fígado. Já. Exatamente. Vou fazer um de inventário.
Exatamente. E agradecer muito a presença da doutora Bárbara, né, que é a Obrigado, presidente da doutora. Comissão de Direito Imobiliário, e as colocações, né, até porque a gente acabou ficando com uma visão bem diferente, né? Já que o doutor Gustavo aí é meu conterrâneo do Rio, né? Mas a gente acaba tendo a visão, né, das colocações aqui do nosso de Campinas. Então, assim, espero que tenha sido uma noite produtiva para todo mundo, que fiquem aí pensamentos e questionamentos de tudo que a gente discutiu e escutou hoje, todas as colocações. E a gente queria, da Comissão de Direito Civil, agradecer imensamente a presença de todo mundo. E fiquem de olho aí no nosso Instagram, nos nossos canais, que a gente vai ter outros encontros, a gente está vindo aí com um congresso, tudo, trazendo sempre temas muito relevantes aí para a nossa profissão. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Boa noite a E todos. obrigada. Tudo de bom. Boa noite a todos. Pessoal, muito obrigada. Nada, tchau.